Bom dia, galera. Estamos aqui de volta, hoje com geografia, não é isso? Espero que vocês estejam aí bem dispostos a estudar e aprender, né? Juntos. Então, a última aula que vocês tiveram de geografia foi com o André, não é isso? Que falava sobre trabalho no campo e na cidade. Então, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo onde a gente vai poder aprender juntos, né? Um pouquinho sobre os tipos de agricultura, né? Os tipos de atividade exercida no campo e na cidade. Os municípios têm uma área urbana, também chamada cidade, e uma área rural chamada campo, né? Onde cada uma exerce funções diferentes. As pessoas que vivem na cidade se dedicam, em geral, às atividades comerciais e industriais, né? Enquanto que as pessoas que vivem no campo se dedicam à atividade da agricultura, da pecuária, do extrativismo. Não é isso, gente? Então, essas são as atividades exercidas no campo e na cidade. A agricultura, que é o cultivo de plantas para serem consumidas ou vendidas. Na agricultura, as plantas são cuidadas de maneira a serem utilizadas como alimentos. Cada espécie vegetal retira os nutrientes e minerais de que precisam do solo. Os nutrientes são obtidos por meio de decomposição de matéria orgânica no solo, né? O que forma o humus, que é aquele solo fértil, né? Aí, aqui a gente pode ver aqui a existência de diferentes formas de cultivar as plantas, né? Nós temos a monocultura, a policultura, né? A rotação de cultura e o cultivo de subsistência, onde a gente vai poder detalhar cada uma dessas formas de cultivar para a gente ter uma noção de cada uma. Então, na monocultura, é um cultivo de apenas uma determinada espécie de vegetal. É um plantio de só um determinado vegetal, né? Por exemplo, só o feijão ou só o milho, né? Se eu plantar o feijão e o milho, já não é uma monocultura. Monocultura é o cultivo apenas de uma determinada espécie de vegetal, ok? E a policultura é o cultivo de diversas espécies de vegetais, né? Aí já é totalmente diferente da monocultura, né? Enquanto a monocultura ela é um tipo só de vegetal, a policultura é o cultivo de várias espécies de vegetal. E o cultivo de subsistência é o cultivo de espécies de vegetais para o consumo apenas de uma planta. Ou seja, o cultivo de subsistência é o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que plantam. Entenderam, gente? Muito bem. Então, o cultivo de subsistência é como se fosse o cultivo de plantas familiar, né? É só para aquelas pessoas que plantam. Não é para ser vendido, não é para ser industrializado. Não, é para o consumo de quem plantou. Enquanto que a rotação de cultura, ela consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie de vegetais a ser cultivada em cada área. Ou seja, esse ano o agricultor planta aqui nessa área o milho, né? No próximo ano ele já não planta o milho, já planta outra, ele faz a separação do solo, né? Uma parte do solo ele planta o milho, outra parte do solo ele planta o arroz e assim sucessivamente. Isso é a rotação de cultura, consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie de vegetal a ser cultivado. Ok? Muito bem. Continuemos aqui. Lá na página 52, ele fala assim: hoje, há o uso de fertilizante para estimular o aumento da produção de plantas para alimentação, além do uso de agrotóxicos, que são venenos pulverizadores nas plantas que estão sendo cultivadas, para impedir que pragas destruam as lavouras, e do emprego de máquinas e equipamento para
mecanizar o cultivo. Ou seja, muito antigamente, para fazer esse tipo de cultivo, esse tipo de agricultura, era só a manual, né? Hoje não, hoje existe equipamentos, né, máquinas que dão assim, uma produção mais eficaz, não é isso? E também existe o uso do agrotóxico, né, nas plantas, justamente para acabar com as pragas que surgem e acaba com a plantação. Então, existe também o uso de fertilizante, né, para o aumento da produção. Existe uma produção que ela é totalmente natural, mas também existe algumas onde os agricultores usam o fertilizante para estimular cada vez mais o aumento dessa produção. Aqui, continuamos a leitura, gente. O uso de agrotóxico deve ser evitado, pois estes são produtos químicos que, quando utilizados, podem provocar danos irreparáveis ao solo e às plantas e à água existente no solo, e também pode causar sérios danos de saúde das pessoas, né? Quando se usa o agrotóxico, corre-se o risco de acontecer, né, um envenenamento, né, no próprio legume que vai, né, nascer, e nas águas também, porque quando se coloca o agrotóxico no vegetal, a chuva vem e leva para as águas, e isso prejudica, né, o ser humano. E com isso as plantas podem ficar impróprias para o consumo, por estarem envenenadas. Entretanto, o grande desafio atual da agricultura mundial é produzir uma quantidade de alimentos que supre a fome de todos os habitantes do planeta. Cada constante aumento da população para alimentar todas as pessoas, seria necessário aumentar a produção de alimentos mundialmente, né? Com certeza isso é um fato que acontece, né? A população está constantemente aumentando, e quando se aumenta, se faz necessário que também aumente-se nessa produção de alimento. Na agricultura, há necessidade de tomar alguns cuidados para que as plantas estejam adequadas para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, ou seja, para manter o solo fértil. Para acontecer a prevenção do terreno, é preciso que cada plantio, o solo seja tratado. Lógico, porque se o agricultor vai lá e só planta e não trata, esse solo ele vai acabar ficando impróprio e, consequentemente, não vai dar muito, né? A produção vai ficar escassa. Nos casos de desmatamento de áreas para exploração da madeira ou outros fins, a lei obriga o replantio. Para a manutenção e preservação da natureza, é importante desenvolver técnicas modernas, junto aos agrônomos, para as plantações de frutas, verduras, legumes, com uma fiscalização constante, ok? Então, esses agrônomos aqui, que ele fala, são pessoas preparadas, né, para cuidar do solo, digamos assim, ok? Aqui, veja alguns cuidados que devem ser tomados na agricultura. Isso lá na página 53, gente. Tem alguns exemplos de cuidado que devemos ter, né, com o plantio da agricultura. Empregar sementes ou mudas de plantas sadias, né? Ou seja, usar, né, aquelas sementes de plantas sadias. Conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, né? Porque existe o período correto de se plantar e o período correto de colher. Não provocar o desgaste do solo com queimadas, né? É errado fazer as queimadas, porque quando se faz queimada prejudica o solo.
utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo e nunca adubos químicos, porque vocês viram que prejudica o solo e posteriormente o vegetal que vai nascer dele. Ajustar a quantidade de água do solo necessário ao cultivo com irrigação ou drenagem. Aproveitar o solo por meio de emprego de técnicos modernos e de cultivo. E, por último, fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo, né? Que é a pessoa que eu falei para vocês, especialista nessa área, ok? Então, gente, vai para casa, atividadezinha da página 54 e 55, não é isso? Muito bem, então eu espero que vocês realizem essas atividades e devolva para mim poder ver, né, ter certeza qual é o meu aluno que está acompanhando, ok? Então, até a nossa próxima videoaula. Beijos, cheiro.